Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Estava conversando com eles que essa mesa aqui, quem mais vai aproveitar sou eu mesmo. Então, até vou explicar por que no começo. Então, vou apresentar as pessoas que estão aqui. O Felipe, ele é diretor-geral da ABMed, Saúde Pública, Gestão e Inovação em Saúde. Felipe é uma pessoa já velho conhecido, né, Felipe? A gente está aqui com a Elaine Capuccio. Elaine é diretora de acesso ao mercado da Interfarma. 20 anos no SUS. A gente está aqui com o Ivo Bucaresc, ele já foi diretor da Anvisa, com a parte de CEMED, FEM, Meio Ambiente, economista, né? Então, e aí eu vou... E o nosso assunto hoje é como criar mecanismos para unificar processos de avaliação de tecnologias em saúde, do SUS e na saúde suplementar. Então, até para, antes de cada um de vocês falar, eu vou falar, primeiro deixar o Felipe falar, você falar depois. Né? O que acontece? Mais ou menos uns 6 anos atrás, eu estava lá como assessor do Ministério e a gente começou a discussão da agência única. Né? A gente tinha conversado ano passado, ele me deu logo uma orientação direta, escolheu muito mal o nome, não pode ser agência, né? Uhum. E é muito interessante porque é um assunto tão complexo que você tem que pensar cada palavra. E hoje a gente está começando essa discussão público-privada. Eu estava com o Mozart ontem, e aí ele já começa a falar do SUS comprando junto com a saúde suplementar. Você vê um movimento muito forte. Agora tem especialistas, ele tem uma chamada público-privada muito forte. A gente vê um movimento grande, uma tendência de você realmente começar a ter uma integração público-privada. E aí o que eu tenho discutido hoje em relação a... Hoje eu chamo de instituto, não chamo de agência. Estou falando sério, ele falou isso muito claramente no ano passado. Foi ano passado, né? Ano passado. E porque a ideia que eu tenho, até para explicar melhor um pouco, é a gente ter alguma coisa que tem um perfil de Estado e não de governo, para pensar nas necessidades do país. E aí eu não estou discutindo a necessidade nem do SUS, nem da saúde suplementar, estou discutindo a necessidade do país e como é que a gente distribui isso. Porque não é nem só SUS e saúde suplementar, você está falando de um país super heterogêneo. 5.000 hoje tem mais um município que saiu esse ano, são 5.571. Diferença enorme entre eles. Regionalização é super difícil. Mesmo na saúde suplementar tem diferenças enormes. É um país totalmente heterogêneo. Não tem uma solução média para esse país, para nada. Então a ideia era trazer alguma coisa com uma complexidade que pensasse, primeiro conseguisse identificar as necessidades do país claramente, respeitando essa heterogeneidade. Tudo vai ter que ser muito regionalizado. A partir daí, definir prioridades, definir problemas. O que eu tenho sempre falado é que uma das grandes perguntas que eu faço hoje é por que o que foi planejado antes não deu certo? Né? E aí eu digo hoje que você tem que seguir 3 caminhos, que é o caminho do cuidado, que é para você ver se você criou a infraestrutura necessária para aquilo dar certo ou não. Você entende tudo, equipamento, recurso humano, tudo. O caminho do dinheiro, para ver quanto dinheiro você tem, como é que estão teus incentivos. E o caminho que eu chamo da política. O quanto as diferenças políticas, as legislações e o judiciário podem estar interferindo. E um gargalo em qualquer lugar desse trava tudo. Você não consegue botar na prática aquilo que está perfeito no papel. Então a ideia era ter alguma coisa que mapeasse os problemas e o tamanho deles, as prioridades, o que tem de recurso hoje, o que está chegando, tratando com toda a regionalização, sugerindo ações específicas. Alguma coisa que fosse com o perfil de Estado, como é que vai ser composto isso, como é que vai ser financiado, são discussões que têm que acontecer. A gente teve essa discussão lá 6 anos atrás. E aí a ideia é essa, e você teria alguma coisa que pensaria o país como país e não só como uma coisa segmentada.
Até porque hoje, se você pegar o que não é público, está mais ou menos uns 58%, metade é do bolso. O pessoal está gastando, a outra metade é que é saúde suplementar. Né? Então é uma coisa que tem que respeitar esse tipo de coisa. Como é que você trabalha a pesquisa nisso tudo? Então a ideia era a gente, em cima dessa chamada, desse título aqui, que vocês colocassem o que vocês acham. Basicamente é isso. É por isso que eu te falei, não é uma apresentação, é realmente uma discussão de ouvir a opinião de vocês, como é que vocês enxergam isso. Porque uma das funções desse fórum aqui é que muitas vezes pessoas que idealmente deveriam conversar não se falam. E na hora que você desenha a mesa, você bota pessoas que poderiam ter conversado em alguma outra situação, em algum outro lugar, mas nunca fizeram isso. E aí você tem essas pessoas tendo a chance de conversar aqui. É muito isso, entendeu? Então, basicamente, é literalmente para ouvir. Né? Obviamente que depois a gente vai ter perguntas, se as pessoas quiserem fazer pergunta. Mas é muito para ouvir como é que vocês pensam uma coisa dessa, como é que vocês veem alguma coisa dessa, como é que vocês veem essa interação público-privada, como é que vocês veem essa parte de avaliação e incorporação tecnológica. E uma coisa que eu falo é o seguinte, eu acho que isso eu coloquei porque quando eu estava como assessor, eu tinha duas áreas que eu trabalhava, que era oncologia e avaliação de tecnologia em saúde. E eu dizia sempre que a avaliação de tecnologia em saúde ela tem que ser a consequência de uma estratégia de um país, não uma coisa que começa e termina nela mesma. Então, em cima desse contexto, aí Felipe quer começar, Felipe começa, depois a Elaine segue, e fala depois, mas aí vocês vão, em cima desse tema, o que vocês acham disso, como é que vocês pensam, como é que vocês abordariam alguma coisa assim, e é literalmente para ouvir vocês, não tem certo ou errado nisso, naturalmente, é uma coisa em construção, né? Seja, nem que não seja um instituto, mas essa interação público-privada, e a sensação que eu tenho é que isso vai caminhar mais forte, vai ter uma política, acho que o próprio Ministério, eu estava conversando com o ministro Padilha, e eu falei com ele que agora tem especialista, ele vai ter muita dificuldade. Mas tem três coisas aí que são muito importantes. A primeira é que ele deixa de achar que tudo vai ser resolvido pela atenção primária. E ele dá importância para a média e alta complexidade. A outra é que ele deixa de ser ministro de um segmento para ser ministro de um país. Então, em cima disso, ele está construindo alguma coisa e ele traz uma coisa na integração público-privada que era uma coisa nova. Ele sempre teve integração público-privada de várias formas. Mas é quando ele começa a integrar o cuidado da pessoa interagindo nas duas partes. Isso não tinha. E ele começa a discutir isso agora. Ainda é muito rudimentar, porque eu acho que nem ele não tinha notado isso antes. Porque isso aqui é que alguém da privado preste serviço para o público. Mas você já faz, Santa Casa já faz isso. Agora, mas como é que você cria linhas de cuidado onde uma coisa puxa a outra? Porque se você pensar, por exemplo, cartão de desconto, é uma discussão forte que tem hoje, até o que tu viu que o pessoal da ANS vai pedir para eles definirem alguma coisa, né? O cartão de desconto, a primeira coisa que se discutiu seria como é que eu integro SUS e saúde suplementar, ou SUS e privado. Então essas coisas todas são muito complexas, muito difíceis. E aí o Felipe começa, ouvir opiniões, posições, e depois a gente pode abrir para as pessoas perguntarem. E muito obrigado por vocês estarem aqui. E a vocês também. Bom, doutor Taishi, primeiramente agradecer o convite a você, né, enquanto sponsor aqui do Rio Fórum, Rodrigo, José, Denisato, pelo convite para a BIMED ser parceira mais um ano. A BIMED é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, congregamos empresas do segmento de equipamentos, dispositivos médicos, 200 empresas, com mote associativo Tecnologia e Inovação. Então, toda a discussão que perpassa por ATS, incorporação de tecnologia, nos toca bastante porque desenvolvemos tecnologias e trabalhamos, né, na vanguarda tecnológica, nossas associadas. Essa sua fala foi fantástica, né? Acho que o Ministério da Saúde deixa de ser o Ministério do SUS e passa a ser, de fato, o Ministério da Saúde. Esse olhar mais apurado do Ministério, não só da ANS, para a saúde suplementar, para essa integração, ela é fundamental. Entrando no nosso tema de debate, agência única ou caminhando para o instituto, né, dentro dessa proposta, é porque há diversas nuances, né? Depende do grupo que você fala, cada um quer tratar de uma forma, né? Alguns tratam da integração ANS e Conitec na perspectiva de ATS, de monitoramento do horizonte tecnológico, outros já propõem uma integração com o CEMED, outros vão além, uma integração com a Anvisa, com registro, e aí a cada vez que vem uma ideia mirabolante, a gente
torna mais caótica essa discussão. E é isso que você colocou. Cada ator quer colocar a sua proposta e não está disposto a ouvir os demais. E ouvir de forma de coração aberto, eu digo, né, para fazer uma construção coletiva de fato. Como você muito bem colocou na abertura aqui do fórum. Não é a minha posição líquida e certa, né? Ninguém é dono da verdade. E dentro da formulação de políticas públicas é como a discussão se dá mesmo no legislativo, né? A formulação de políticas, a política é a arte do possível. Então, qual é o melhor ponto possível que nós podemos chegar para atender a todas as visões, a todas as perspectivas? São interesses diversos. Acho que, no fim, a gente tem um interesse comum nessa discussão, que é fazer com que as tecnologias cheguem à nossa população. Estava num painel antes com o doutor Ivo discutindo regulação, mas acho que no fim do dia todos os atores querem isso, né? Que as tecnologias cheguem à população, sejam colocados benefícios da população de forma segura, sejam eficazes e tenham um custo justo, né, para a sociedade. E aí essa discussão, né, do custo justo perpassa por uma série de pontos que acho que não cabe aqui, né? Até porque são diferentes tecnologias, populações, situações. Mas entrando na ideia de fazer essa unificação do público e privado dentro da discussão de ATS, ela é salutar. Nós temos na ABMED um grupo de trabalho de avaliação de tecnologia e saúde, que congrega os nossos associados, eu coordeno esse grupo, e todos enxergamos que ela é salutar. Nós precisamos, talvez, se não unificar, minimamente harmonizar os procedimentos, harmonizar os protocolos de ATS, né, ter uma proposta de monitoramento de horizonte tecnológico mais robusta, para que a gente saiba o que vem por vir, e as agências de ATS não sejam, entre aspas, pegas de calça curtas. Então, está acompanhando esse movimento na perspectiva do que o mundo está trabalhando e haver clareza, a previsibilidade, a segurança jurídica é algo fundamental para a indústria. A indústria investe onde há previsibilidade e segurança jurídica. E a ATS é uma parte importante da regulação, né, que vai, de fato, dizer se aquele produto entra ou não no mercado. Então, se você vai para um mercado onde há incerteza, certamente a empresa vai pensar duas vezes se ela vai levar essa tecnologia ou não para esse mercado. No nosso segmento, nós temos no Brasil cerca de 8 anos de gap tecnológico, das tecnologias que estão nos mercados dos países mais desenvolvidos. Demora, em média, 8 anos para essa tecnologia chegar aqui depois que foi lançada lá. Diferente de farma, que a gente já está, né, numa primeira onda, em algumas linhas de cuidado, mas o nosso são cerca de 8 anos. Equipamento e dispositivo médico, uma média do setor. Então, quando a gente olha para isso, por que não está vindo para cá? É só uma questão econômica? Não, a gente tem mercado, tem condição de pagar. Por que esses produtos não estão vindo? Então, essa reflexão ela é importante e, certamente, a discussão de ATS ela é fundamental para isso. E quando a gente ouve algumas propostas de unificar com o CEMED, logicamente, a gente não é regulado pela CEMED, né? A gente tem um outro processo de monitoramento econômico de preço. Mas de juntar com a regulação, isso pode ser mais uma barreira ainda para que essa tecnologia venha para o país. E antecipar processos de ATS lá na entrada, eu acho que é muito beneficioso, porque a gente tem hoje o SUS, temos a saúde suplementar e temos aquela população que paga do bolso, como o senhor bem colocou na sua fala aqui, que é quase metade, né, dos gastos são feitos de próprio bolso. E eu vou estar meio que impedindo a população, né, retirando o direito dela ter acesso a essa tecnologia. Se eu antecipo isso tudo e coloco uma barreira muito forte lá na entrada. Por mais que essa tecnologia não venha a ser depois incorporada em uma das duas instâncias, mas ela precisa vir para o mercado e estar aqui. Quem puder e estiver disposto a pagar, né, e enxergar valor naquela tecnologia, nós queremos que ela esteja no mercado. Então, nós olhamos para essa discussão da agência única com muita cautela, né, agência única, do Instituto, enfim, dessa proposta de unificação, porque entendemos, sim, que há, acho que como tudo na vida, né, vantagens e desvantagens, e saber como dosar e como caminhar
E isso de uma forma que contemple todos os atores. Ontem nós fizemos uma discussão sobre compartilhamento de risco e certamente esse tema veio à tona e foi muito interessante, porque ali tínhamos diversos atores, foi uma construção muito interessante que se deu no âmbito do Congresso Nacional para aprovação do projeto de lei 667, onde todos, saúde suplementar, Conitec, indústria farmacêutica, dispositivos médicos, né, tiveram prestadores, estiveram participando desse debate, a gente conseguiu construir um texto possível, mas que atendeu a todos. Ninguém puxou brasa para a sua sardinha e a gente conseguiu caminhar, enquanto sociedade, para chegar no marco regulatório que vai trazer segurança jurídica para o gestor contratualizar a coisa de acesso gerenciado, para a indústria poder propor. E acho que nessa discussão da agência única, acho que tem que ser uma discussão nesse caminho também, equilibrada, né, e não tentando usar esse mecanismo da unificação como subterfúgio para tratar outras causas. Por exemplo, a incorporação compulsória de tecnologia, né? Eu acho que a grande celeuma nasce daí. E muitas pessoas estão enxergando nessa possibilidade da agência única uma forma de lidar com isso. Eu acho que não é por aí. A judicialização também acho que não é por aí. Então, essa é a primeira explanação. Não, isso é super interessante, porque, por exemplo, no negócio dessa avaliação, você tem que tomar cuidado para não estar mais focado em como não incorporar do que como incorporar. Então, como quase toda ferramenta na vida pode ser bem usada ou mal usada. Então, na verdade, não tem coisa boa ou ruim. Geralmente é bem usada ou mal usada, né? Então, isso que você está falando é uma preocupação. Isso não seja usado para não incorporar, em vez de ser uma discussão de como é que eu incorporo o máximo possível. É o que a gente defende, né? Que essa régua seja por cima. Se a gente quer equiparar, vamos olhar para o que está mais avançado, né? Não olhar. E outra coisa que você comentou, que é uma preocupação enorme, é você tem 3 formas de financiamento. Você tem o SUS, você tem a saúde suplementar e você tem o camarada que gasta do bolso. Quando você incorpora, você tem que pensar que os 3 podem vir a usar. Você não pode tentar nivelar por baixo. Ou todo mundo usa ou ninguém usa, porque aí você cria um problema. Não, porque até você não cria um parâmetro superior de incorporação. Só para você ter uma ideia, tem um dado que é interessante. A gente, na saúde suplementar, no SUS, eu não sei se eu já te falei isso, a gente gastou uns 2.300, 2.400 por reais em 2023 por pessoa. A saúde suplementar gastou 6 mil mais ou menos, 5.900 e uns quebrados. O Reino Unido, só na parte pública, gastou 21 mil. Então é uma diferença muito grande. Então, naturalmente, você vai ter dificuldade, né? Mas quando você olha hoje, e aí, outro problema. Primeiro, você tem que ter um foco em como incorporar e não como justificar a não incorporação. Isso é uma coisa importante. E a segunda coisa não adianta incorporar se não entrega. Mesmo se você olhar hoje a saúde suplementar, mais da metade da judicialização é em cima de coisas que já está incorporada. Então, essa é uma... Então, só para te deixar assim... Se não me engano, no SUS também. Ela falou no SUS. Então, só para você ter, assim, pelo menos, do que vai partir da minha parte, do meu lado, nunca vai ser como não incorporar. Tá? E se decide pela incorporação, que eu garanto que o financiamento existe. Boa tarde, doutor Nelson, boa tarde, Ivo, doutor Felipe, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de apresentar a Interfarma aqui nessa discussão importante, porque nós vimos exatamente aí, hoje no Brasil, e aí eu vou trazer alguns pontos, até para a gente falar sobre a ATS, né, sobre a avaliação de tecnologias. O senhor, na sua introdução, trouxe algo que a gente tem pregado muito. A avaliação de tecnologias é meio. Ela é uma ferramenta de decisão, ela não é a decisão em si. Ela vai fundamentar o gestor baseado em evidências científicas de onde é melhor alocar um recurso que é escasso. E é muito interessante quando a gente vai falando de financiamento da saúde, quando vai falando da unificação ou qualquer coisa sobre incorporação, poucos sentam à mesa para discutir como é que nós vamos aumentar essa pizza. Como sociedade, estamos satisfeitos de ter 2.300 ao invés de 21 mil investidos em saúde? Como podemos trabalhar como sociedade para olhar para o financiamento? Então, esse é um ponto que a gente não vem discutindo, né? É claro que temos condições diferentes, sabemos disso, mas, de fato, a gente
não se mexe como sociedade quando vê movimentos, por exemplo, que vão retirando recursos da saúde, né? Num segundo ponto, vem a ATS como ela foi construída. Não tenho dúvida, e aí quando o senhor falou assim, 20 anos de SUS, sim, e inclusive mudei para Brasília para implementar a Conitec. Então tenho muito orgulho da história da Conitec, de como, né, ela mudou a perspectiva de incorporação de tecnologias no SUS. Passei pela Anvisa, então tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu no SUS, né, os próprios NATs e tudo mais. Mas a gente está justamente nisso que o senhor colocou, justificando, não só no público, mas também no privado, a não incorporação. A gente não está preocupado em acesso à população. A gente está preocupado em justificar por que não incorporar. Então, a gente já está tirando o paciente do centro mais uma vez da decisão, né? Então, esse processo é um processo que precisa mudar. A ATS em si, e aí eu entendo em que ponto nós convergimos aqui quando falamos em unificar. Por exemplo, quando a gente fala de uma avaliação de benefício clínico. Então, temos uma mesma população com condições diferentes de financiar a sua, né, público, suplementar e privado. E aí eu faço uma avaliação única de benefício clínico. Faz total sentido, e aí a gente tem uma primeira etapa de avaliação de tecnologias. E não pode, assim, concordo com a Abimed, né, concordo com o que o Felipe traz, que não podemos falar de unificar CMED. É outra coisa, entrada de mercado, preço regulado, menor preço de cesta de países. É importante frisar isso. Nós não temos o maior preço de cesta de países. Podemos discutir cesta de países, doutor Ivo, né? Mas hoje é o que está na legislação. Então, a gente tem condições diferentes, né? Quando a gente fala de financiamento, disposição a pagar. Outra coisa importante que vem dos livros da ATS é qual é a perspectiva, né? Então, a perspectiva ela deve ser colocada. Normalmente se coloca a perspectiva do pagador. Quem paga a tecnologia que vai ser incorporada no SUS, né? A sociedade. Então, qual é essa discussão? Então, por isso é tão necessário o controle social no SUS, a participação social na consulta pública. Então, essa etapa faseada talvez faça sentido, né? Então, a gente tem uma primeira unificada que fala sobre as evidências, inclusive evidências de mundo real e tudo mais, para tomar a decisão de que é bom ou não em relação ao comparador. Só que aí vai depender também de uma outra coisa. Que comparador é esse? A gente teria, por exemplo, que primeiro elevar todo mundo à saúde suplementar, né? Porque a ATS também tem como prática técnica usar um comparador. E que comparador será? Hoje, no SUS, a gente compara com algumas coisas que não fazem sentido mais no mundo inteiro, que nem existem mais. E que a gente, por padrão ouro, utiliza algo que ninguém mais usa, nem a OMS recomenda. E aí nunca vai ser custo efetivo, nunca vai ser suficiente, né? Quando a gente fala de avaliação econômica. Nós, no Brasil, estamos ignorando listas de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. Isso é outra coisa que, na perspectiva de sociedade, até nós acabamos, né, com o 7508, com o decreto, do que é o conceito de relação de medicamentos essenciais para um país. Hoje nós temos uma relação de medicamentos financiados, que é diferente de medicamentos essenciais. Hoje a população brasileira não consegue fazer um controle social adequado porque não tem uma RENAME adequada. A RENAME hoje é relação de medicamentos financiados e não essenciais, segundo o decreto 7508. Então, a gente ainda tem algumas coisas, inclusive técnicas de ATS, para resolver dentro da Conitec. E aí, quando a gente vai para a CoSaúde, é ainda mais difícil, né? A gente ainda tem menos clareza de como é que esse processo se dá. Então, eu entendo que assim, a gente pode vir a discutir uma unificação de avaliação de benefício clínico, mas a gente tem tanta coisa a evoluir ainda no que está posto hoje, e a gente tem que ir elevando essa discussão. Eu concordo, sabe, doutor Nelson, que como sociedade a gente precisa colocar isso, que hoje é uma barreira de acesso, né? Então, quando essa semana passada mesmo foi uma celeuma
porque o ministro anunciou um medicamento antes, assim que apareceu nas manchetes. O ministro anuncia uma incorporação antes de avaliação da Conitec. Está certo ou está errado? Vamos lá falar, então, de método de ATS? O gestor pode alocar onde ele quiser. Só que nós temos uma lei federal que fala que a gente deve fazer uma avaliação de tecnologias baseada em evidências. A manchete estava errada. Por quê? Porque a avaliação ela foi feita pela Conitec. Foi uma avaliação preliminar favorável em benefícios clínicos, com superioridade em ganhos de eficácia, em redução de óbitos, hospitalizações, com melhora de qualidade de vida. Certo? Só que qual foi a decisão final? Desfavorável por impacto orçamentário. Sempre, a maioria, né? Não sempre não, mas a maioria é por impacto orçamentário. O gestor, detentor do orçamento, é que faz essa discussão onde eu vou alocar o recurso. Ruim seria se não tivesse benefício clínico. Aí, realmente é um problema. Mas, em qual etapa se faz a negociação? Quem sabe aqui? Não temos isso instituído hoje. Então, é outra discussão que se precisa fazer. Então, eu tenho a avaliação do benefício clínico, por isso seria interessante fasear. Eu tenho o benefício clínico, agora vamos negociar? E hoje o que a indústria, por exemplo, pode fazer é colocar numa consulta pública uma sugestão. E com o preço aberto, como é no Brasil, eu vou impactar outros mercados. Então, eu não posso chegar... O NICE, por exemplo, que é o nosso grande benchmark, tem confidencialidade de preço. TCU e CGU parece que já deram um ok, até o ministro já falou sobre isso, né? Sobre essa possibilidade. Exatamente. Então, o gestor ele tem o direito e deve negociar o melhor preço e o menor preço para a população, desde que tenha evidência científica. Então, no processo de ATS, as pessoas estão confundindo. Então, quando você vai ler a matéria, está falando, segundo especialistas de ATS, os especialistas de ATS estão confundindo a ferramenta com a decisão. A decisão é do gestor. Está errado ele, e aí ele recorre, inclusive o decreto 7464 fala justamente de que ele pode passar por processos administrativos se ele incorporar uma coisa que não tem evidência. Mas nesse caso tem evidência, e ele decidiu alocar recurso ali, depois de uma negociação. Isso é possível. Então, no Brasil também estamos confundindo a ferramenta em si, né, como uma decisão. Tudo por quê? Porque aí eu venho na fala que o Felipe trouxe. Vários atores estão com interesses diversos, por isso a gente não avança nessa discussão. Por quê? Porque por interesses mesmo pessoais e profissionais e não no interesse de país. Quando a gente confunde isso, né? Quando a gente confunde, para que a ATS serve de verdade? Ela serve para a gente direcionar melhor a alocação de recursos. Então, para deixar a gente ir para uma segunda, terceira rodada aí de discussão, nós, no modelo em que está, a gente prefere melhorar o que a gente tem hoje, que ainda tem realmente essas, inclusive, confusões técnicas acerca do real papel. A Conitec é um comitê assessor por lei, assessora o Ministério da Saúde, né? Ela não é o decisor, né? E quem direcionaria isso? Quem é que vai dar a priorização? E aí, só para finalizar com mais um exemplo, a gente não tem uma coisa, e eu discuti muito isso na transição de governo, que é a priorização. Nós, como país, nós temos planos estaduais e plano nacional de saúde discutido em conferências de saúde com grande discussão e participação popular. Nós não seguimos. Nós não temos. Por que o NICE tem prioridade e tal, não sei o quê? Porque eles têm uma discussão e esse ano nós vamos tratar da doença tal. A gente vai ter que deixar outras. Mas não. A gente vai tentando tratar tudo ao mesmo tempo e não tem priorização. E, no fim, fica a gente sem tratamento e outras doenças com tudo que há de melhor no mundo. Então, isso não é um problema da indústria, que ontem foi dito isso no Fonajus, que o problema é que a indústria submete. Não, não é um problema. A indústria segue as regras. A regra está posta, então a indústria vai submeter um dossiê. E ainda com dados errados, viu, doutor Nelson? Ontem, para quem preza pela ciência,
A gente tem que dizer de onde foi que a gente tirou a informação, então qual a fonte de dados, qual foi o período que a gente analisou, qual método a gente utilizou. Nada disso tinha no slide. Quando nós fomos reproduzir, pelo menos pelo ano, não tinha nada a ver aqueles dados no site da Conitec no mesmo dia. Então, realmente, a gente precisa colocar todo mundo à mesa, né, para que a gente possa falar a mesma língua. E se todo mundo está, de fato, pensando na população e pensando no acesso, estamos dispostos. Tanto é que a indústria apoiou o PL 667. O que você está falando é tão grave porque a gente está tendo discussões ideológicas quando elas deviam ser técnicas. Isso é um problema enorme. E você estava falando também... Eu fiz minha formação na Inglaterra, né, na economia da saúde. E lá a gente mexia com o modelo matemático. Então, isso que você está falando é sensacional. Qual é o meu comparador? Muda tudo. Por isso é que quando eu falei o negócio de uma instituição independente, vamos chamar assim, a primeira coisa é a definição de prioridade. Porque antes de fazer uma avaliação econômica, eu tenho que ter uma definição de prioridade. E aí a gente tem um problema grande. Porque hoje, quando você pega o legislativo e o executivo, são poderes de governo, não são poderes de Estado. Eles brigam pelo que está batendo na porta. Está na mídia. É um problemaço. Eu não tenho nada estruturante. A ideia de criar alguma coisa independente, seja o nome que a gente vai dar, é para começar a trazer isso, para as necessidades da sociedade, dentro das necessidades que existem hoje, dentro daquilo que eu tenho disponível e está chegando, qual vai ser a minha prioridade, o que eu vou escolher, porque aí eu vou dar uma opinião, não vai nem dar para discutir isso aqui agora, mas para mim, a forma como a gente usa de custo-efetividade incremental é completamente ultrapassado. É completamente ultrapassado. Isso podia valer 50 anos atrás, quando se começou a fazer isso. Hoje, não. Então, a gente... Oi, desculpa. Eu peço desculpas. Eu fiquei até empolgada, porque falamos ontem disso aqui ontem. A gente está... Existem especialistas em ATS no Brasil falando que o problema do país é a inovação. Mas não estão dispostos a inovar na gestão. Porque as pessoas falam que o problema é inovação, mas nós, da gestão, eu falo nós porque eu fiquei 20 anos na gestão do SUS tentando inovar, mudar a forma de pensar na gestão do SUS. Por quê? Porque a gente precisa inovar também na gestão, em pensar fora da casinha, em pensar em PDPs, em pensar parcerias que realmente façam sentido, baseados em quê? Também nessa decisão de tratar. Porque o custo de não tratar várias doenças é enorme e não está na mesa da avaliação do custo-efetividade. Várias doenças para as quais a gente não tem tratamento algum, PCDT algum. Aí fala, não, é caro demais, mas quanto custa não tratar essa doença? Não colocamos. Esse caro demais baseado num limiar de custo-efetividade que também é super questionável. E que não foi atualizado e tudo mais. Então, só para finalizar, assim, quando falamos de prioridade, a primeira vez que apareceram critérios de prioridade foi agora com a portaria publicada há bem pouco tempo, da portaria da assistência farmacêutica em oncologia. Quais prioridades? Aí estão lá colocados os critérios. Último critério qual é? Judicialização. E sabe por quê? A gente pediu por lei de acesso à informação e não conseguiu a informação, mas ontem foi apresentado pelo Ministério da Saúde no Fonajus. Porque 57%, esse é um dado nosso, Interfarma, a gente tem um BI, né, trabalhado todo com jurídico, 57%, a partir de 2022, do que é judicializado, está incorporado pela Conitec. E ontem o Ministério da Saúde apresentou o grande impacto orçamentário disso. E aí nós pegamos aquele slide e fomos conferir. 55% do que o Ministério apresentou no slide deles ontem sobre o impacto orçamentário, porque a gente só tinha o dado do PMVG. Agora a gente tem o dado do impacto orçamentário que o Ministério apresentou ontem. Bate com os dados. Mais de 50% já foram incorporados. Ou seja, nós não estamos disponibilizando, e é óbvio que o Judiciário tem que dar, porque a Conitec já deu sim. Nós, da indústria farmacêutica, não pactuamos com incorporação via judicial e não pactuamos com incorporação sem avaliação de evidência científica. A gente quer que avalie, sim, mas também quer que disponibilize. Então, por isso que é tão necessário que a gente faça essa discussão aí em conjunto
e até fomente esses estudos. Eu provoquei a secretária de Ciência e Tecnologia. Não vamos ter nenhuma diretriz para avaliação de custo de não tratar? Por que a Rebrates não se dedica a isso? Por que vocês acham que está dedicada a fazer uma avaliação de impacto orçamentário das ultra-raras? Os outliers, sabe quanto que é da judicialização de ultra-rara? 0,25%. Essa sim tem que ter Natijus olhando, tem que estar o pessoal acompanhando e quem sabe uma discussão aí mais aprofundada sobre como absorver como sociedade. Agora, não dá para um especialista ir para uma mesa falar que é um azar da família ter uma paciente com doença rara ou que é um azar do plano de saúde ter uma vida de doença rara. Esse tipo de comentário não cabe. Então, só cabe construções coletivas e construtivas, como a gente está fazendo aqui. Uma discussão para avançar como país. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Felipe, de novo aqui na mesa, Elaine. Nelson, obrigado aí pelo convite. Ano passado a gente teve... Nós conversamos nos bastidores bastante essa discussão. E eu quero... E depois eu vou até entrar nesse tema, mas acho que antes de entrar no tema final, eu quero até aproveitar uma fala da Elaine sobre a TS ser um meio. Eu acho que sempre é importante entender o seguinte... Uma situação que é do mundo, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma situação onde houve um aumento da população mundial, um aumento da demanda política, da demanda da sociedade por acesso à saúde, houve um aumento muito forte, muito acelerado de novas tecnologias, em todos os sentidos, aí, desde novos medicamentos, novos produtos para a saúde, até novos modelos de terapia, de como o hospital tem que tratar, ou como você vai ser tratado em casa. Quer dizer, houve uma série de mudanças no padrão de atendimento da saúde, de fornecimento de materiais, equipamentos e medicamentos de saúde no mundo, e com isso também uma mudança de custos. Com o envelhecimento da população, com o aparecimento... Com muitas doenças a gente consegue... acabar com a varíola, mas um monte de outras doenças que não eram prevalentes passam a ser prevalentes, outras, como a polio, a gente consegue controlar, né? E cada país do mundo foi criando seus modelos de gestão e de financiamento desses processos, né? Obviamente, a gente acaba sempre olhando muito o modelo europeu, que eu acho que é o modelo que nós temos que analisar, né? A gente acabou tendo uma situação onde nós temos os Estados Unidos, que é um modelo de mercado, que é, no fundo, a prova, você vai para o mercado, disputa, cada um vê como é que se financia, do bolso, via plano de saúde, via Veterano Affairs, muita gente vai servir o exército americano para poder ter acesso a plano de saúde, né? Essa é uma das... Porque o melhor plano de saúde dos Estados Unidos, e a única coisa que realmente o governo americano paga, é o Veterano Affairs, né? Essa, inclusive, é uma forma de você atrair gente para se alistar para o Exército. Se você entrar no Exército, você vai ter... Porque você chega nos Estados Unidos com uma certa idade, se você não tiver dinheiro, nos Estados Unidos, você for internado no hospital, não consegue mais pagar, te põe no meio da rua, né? Isso não existe na Europa, não existe no Brasil e em outros lugares. Nós temos um modelo europeu basicamente financiado pelo setor público, onde, quando você começa a ver a agência sanitária, as agências de controle de preço, as agências tecnológicas, muitas vezes estão analisando tudo junto. Quer dizer, quando você está entrando com o pedido de um medicamento ou de um produto de tecnologia, as análises, e na Inglaterra muito isso, acabam, mesmo que cada um na sua caixinha, vai todo mundo analisando em conjunto. Existe uma política pública definida sobre como vai ser a política de saúde, de orçamento, que você pode, inclusive, discutir. A prioridade hoje aqui no nosso país vai ser combater a Covid, vai ser combater a doença tal, vai combater o câncer, ou a dengue, no nosso caso, ou outra situação. Mas o Brasil tem uma situação inusitada, nós não temos um modelo a seguir. O mercado de saúde brasileiro, o sistema de saúde brasileiro é único e tem que ser único para a característica do Brasil. Nós somos um país continental, etnicamente plural, com diferenças regionais muito grandes, de renda média.
com uma grande indústria, com um grande mercado. Nenhum país do mundo igual ao nosso. Nem os Estados Unidos igual a gente, nem a Europa igual a gente, nem a Argentina igual a gente, nem o México igual a gente, nem a China igual a gente. Né? Temos um país democrático que a China não tem. Então, tudo isso tem que ser levado em conta em qualquer modelo de organização, de incorporação, de discussão. E aí eu gostei muito da fala de Elaine sobre a ATS e seu meio, porque dentro desta evolução também o mundo foi evoluindo. No início você foi aumentando. No início, o principal modelo que a Europa adotou, que é o nosso modelo, foi aumentar o orçamento, aumentar o número de hospitais públicos, a fazer o que seria o nosso equivalente à farmácia popular e ter os sistemas de copagamento. Foi principalmente botando recurso. Em determinado momento, isso explodiu. Isso começou a criar outros modelos em que, em determinado momento dos anos 80 e 90, o principal modelo foi controle de preços. A CEMED é fruto atrasado em relação... Não atrasado, depois em relação ao que acontecia na Europa e em outros mercados. Para vocês verem, o único mercado relevante do mundo que não tem controle de preços de medicamento é os Estados Unidos. Qualquer outro... O resto que não tem são mercados muito pequenos. O Panamá não tem, o Chile não tem, o Paraguai não tem. Qualquer mercado relevante tem a CEMED, e nós paramos só em medicamentos, porque a maior parte da Europa e do mundo também tem algum tipo de controle de preço sobre produtos para a saúde, que funcionou e que ajudou em um determinado momento, mas que também foi uma limitação. A ATS é um outro instrumento que foi criado para a gente tentar melhorar a política de corporação, é um meio, é um instrumento para fazer. Então, na verdade, o maior debate não é a ATS em si, nem é se a ATS no SUS ou no sistema suplementar. A grande discussão é como nós incorporamos, sabendo que temos diferenças, que a incorporação no SUS será diferente da incorporação no sistema suplementar. Muitas vezes, a gente vive uma situação inusitada no Brasil, ou diferente. Antigamente se dizia que é o seguinte, o pobre vai servir de cobaia. Primeiro a gente vai trazer uma nova tecnologia, vai dar para os pobres para ver o que acontece, para depois os ricos incorporarem. Agora é o contrário. Agora, primeiro as novas tecnologias são os ricos que vão experimentar. Se der certo, depois a gente... Oncologia, principalmente. Se der certo, depois a gente incorpora para o resto da população. Então, de certo modo, até o custo gerou essa situação, digamos, irônica, em onde mudou quem primeiro experimenta as novas tecnologias. E nesse debate da incorporação, e foi a minha crítica na época, quando falava de vamos fazer a agência, independente da discussão se a gente vai unificar a CEMED com o Conitec e tudo mais, eu acho que não tem que ser agência, porque a agência reguladora e o modelo brasileiro, e esta outra coisa que nós temos que ver, qual é o modelo legislativo brasileiro, legal brasileiro, e o modelo político brasileiro. Eu já vou entrar um pouco nessa parte também. A agência reguladora, ela tem uma função de regular o que deve ser feito, como deve ser feito. No caso da Anvisa, e que também foi um modelo que o mundo foi criando, esta tecnologia tem segurança e eficácia o suficiente para ser registrada no país, e aí quem pode, como pode ser utilizado. É isso que a Anvisa faz. Né? E na nossa caixinha a Anvisa faz só isso. A CEMED, por exemplo, quando vamos falar de medicamentos, ela vai discutir, aí qual o preço que nós vamos permitir, preço máximo, que é um modelo de diversos modelos possíveis de precificação de medicamento. Né? E aí é interessante ver, porque a CEMED, quando nós estamos falando de novos medicamentos, ela faz a primeira análise de tecnologia. Isso é uma discussão que eu tive. Eu tive o privilégio de ser secretário executivo da CEMED e diretor da Anvisa. Então eu via os dois, e era um debate interno da Anvisa, eu falava, olha, a GGMed só discute eficácia e segurança. Quem discute superioridade é a CEMED. Quando ela discute se o medicamento é categoria 1 ou categoria 2, ela é que está dizendo se o medicamento é uma terapia melhor ou não, em comparação aos outros medicamentos existentes no Brasil. Não é a GGMed. A GGMed não discute isso. A GGMed diz o seguinte, é eficaz e seguro? Beleza. Se eu trago o Pembro, ou para falar de oncologia, o Pembro ou o Nivolizumab, os dois, ele está dizendo, não, é bom. A CEMED vai dizer, os dois são a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Quando eu trago, vou falar de o Retilimab, o Brasil, a CEMED que vai dizer, não, ele é melhor do que o Pembro que o Nivo. É uma nova tecnologia. Não é a GGMed que está dizendo isso. Não,
Também ficar de seguro é legal, vale a pena. A CEMED, quando vai definir o preço, que vai fazendo isso. Mas nosso desafio é muito maior do que dar o preço, até porque nós temos que... O preço é uma parte, mas na incorporação nós temos que discutir como incorporar, quem paga, sobre que valor, porque o preço, e quando nós estamos falando de tecnologias que não são medicamentos, não tão precificadas, como é que vai ser a divisão de pagar? E no Brasil é uma complexidade enorme, porque nós temos a saúde suplementar pagando uma parte. Na verdade, a população está pagando 100%, de diversas maneiras, via impostos no SUS, via pagar o plano de saúde e via pagar direto do bolso. Né? Às vezes você está pagando das 3 maneiras. Porque tem coisas, às vezes, que eu estou usando no SUS, estou usando o plano de saúde para tratar de alguma doença, uma hora eu pego no SUS, uma hora eu pego no plano de saúde, uma hora eu pago no meu bolso. Né? Então, a população, no final, 100% quem paga é a população, de diversas maneiras. Né? Então, e, no final, nós temos muitos pagadores. Nós temos vários planos de saúde com modelos diferentes, com modelos de remuneração diferentes, inclusive, esse é um outro debate importante que está sendo feito, que é o modelo de remuneração dos planos de saúde. Para você ver uma coisa, a CEMED está em debate agora na mudança da resolução de preço. Uma das grandes dificuldades é a definir preço de biosimilar. E sabe onde está o problema da definição de preço de biosimilar? Está no plano de saúde. Porque a maneira como o plano de saúde remunera as clínicas, se eu fizesse o modelo que seria o modelo esperado para biosimilar, eu quebro as clínicas oncológicas. Eu não consigo fazer como faz outros países, que é pegar um biosimilar e botar 50% mais barato, como faz a Coreia. Se eu fizer isso, eu quebraria a antiga COI, a Américas Oncologia, quebraria a Oncoclínica, quebraria todo mundo. Se eu fizer isso aqui. Aí essa média tem que... É uma coisa que você tem que ser pensada. Na hora que você está discutindo a definição de preço, você tem que definir o seguinte: como é que eu faço? Eu não estou fazendo o melhor modelo, tecnicamente, de preço. Eu estou fazendo o melhor possível, porque no sistema brasileiro hoje eu tenho um outro problema, que eu não tenho gerência, que é um acordo privado, e se eu fizer, eu quebro o sistema privado. Até isso nós temos que levar em conta. O prestador quebra, exatamente. Né? Porque, infelizmente, hoje, a Oncoclínicas, ou a América Oncologia, ou outros do sistema privado, para poder se remunerar pelo modelo de remuneração, tem que se remunerar pela diferença de preço do medicamento, e não pelo serviço que ele presta, que deveria ser o modelo de prestação. Então, até esse debate tem que ser feito, essa discussão. E aí, por que eu fui contra a ideia de agência quando ele falou? Bom, porque a agência tem ela tem um pressuposto no final de todas as agências, é que óbvio que ela gera algum custo para todo mundo, para o sistema privado e para o sistema público. Mas não é a função dela, não é o papel dela. O custo é uma consequência da regulação. O objetivo da regulação é outro. É acertar o mercado, e na regulação sanitária é garantir que eu tenho produtos com eficácia e segurança. Né? Quando eu estou discutindo corporação, aí não importa se é a Conitec ou a Cosaúde, eu estou discutindo não só o acesso à tecnologia, a melhoria da saúde, mas o impacto orçamentário. Né? Eu posso quebrar, dependendo do que eu fizesse. O pembrolizumab é um bom exemplo. Se eu incorporasse o pembro em tudo que ele pode, o Ministério da Saúde não consegue. Eu vou ter que botar todo o recurso do Ministério da Saúde só para comprar pembrolizumab. Né? E eu falo de experiência própria, que eu fui o primeiro brasileiro a usar pembrolizumab no país. Então, esse é um medicamento que eu conheço muito bem. Acho que tinha que ser incorporado para todo mundo. Agora, como nós vamos incorporar isso aqui? E aí, o que eu acho que é o modelo que nós vamos pensar? Acho que a Conitec foi uma grande evolução, a Cosaúde também foi em menor escala, mas ela também tem limitantes. Para mim, qual é o principal limitante quando você começa a ver uma Anvisa ou outros órgãos? Não é só a Conitec, ela não pode ser... Se ela tomar a decisão de incorporar, se a gente fizesse uma agência e ela decidisse este medicamento, esse produto para a saúde tem que ser incorporado, é bom. No sistema legal brasileiro, se ele está incorporado, se você não pagar, vai judicializar e vai quebrar, e o impacto orçamentário tem que ser. E se eu ponho uma agência autônoma, o gestor público, o cara que vai pagar, o Ministério da Saúde, o plano de saúde, o secretário de saúde, não tem poder para decidir para alocar o recurso.
por isso que eu sou contra uma agência autônoma. Agora, falta a Conitec e falta outros, uma equipe, um serviço de inteligência e de pensamento maior, em uma equipe que hoje não tem que estar dentro do Ministério da Saúde, que também não tem uma estrutura como uma Anvisa tem. Por isso eu concordo com você, a ideia do Instituto, e para mim eu penso o modelo que eu penso hoje para uma Conitec é, digamos, um IPEA. É um instituto dentro do Ministério da Saúde que tenha corpo próprio, que tenha concurso, que tenha gente que vai pensar que vai ter economista, vai ter médico, vai ter farmacêutico, vai ter físico, vai ter como a Anvisa tem, mas pensando este modelo, debatendo e levando ao Ministério da Saúde, levando à Agência Nacional de Saúde, quais são os modelos, quais são as sugestões, quais são o debate para a incorporação de tal tecnologia, levando, inclusive, em conta as diversas diferenças que nós temos do sistema público, do sistema privado, porque quando a gente vai falar do limiar de custo, o SUS gasta 2 mil, o plano de saúde gasta 6, a Inglaterra gasta 21 mil. Ótimo para a Inglaterra, mas a Inglaterra tem uma renda 10 vezes maior do que a nossa, per capita. Então, não é um modelo. Eu acho que o plano de saúde privado tem que gastar mais do que individualmente do que o SUS, até porque as pessoas já estão pagando o SUS e estão pagando isso aqui. É normal que o limiar financeiro seja maior, isso tem que ser levado em conta. Mas tem que levar em conta uma série de outras coisas. Tem que levar em conta, por exemplo, que existem diferenças epidemiológicas nas populações. Os 25% da população brasileira que está no sistema suplementar tem um padrão epidemiológico diferente dos outros 75%. Né? Quem está no Rio de Janeiro tem um padrão epidemiológico diferente de quem está no Amazonas. Né? O custo, muitas vezes, quando eu estou falando que não é só incorporação, o meu custo de acesso é muito grande. Acho que um dos grandes ganhos que teve hoje temos especialistas, mas especialista por exemplo, ter incorporado também a lógica do auxílio financeiro para a pessoa poder se deslocar e poder pagar, eventualmente, uma hospedagem no lugar, porque quando eu estou na zona sul do Rio de Janeiro, vou fazer um tratamento, eu pego um Uber, um táxi, um carro, eu vou a pé e faço. Já que está lá no interior do estado, tem que vir, tem custo que se a prefeitura não entregar ambulância para ele trazer, um carro para trazer, se não tiver às vezes alguém para o hotel, o cara não vem ou não consegue fazer, porque ou vai dormir no meio da rua, esperando o dia seguinte para pegar o ônibus. Tudo isso nós temos que levar em consideração, tudo isso tem que estar na nossa ATS. Inclusive, tem que estar uma outra coisa. Uma vez eu fiz um debate muito interessante, uma multinacional me chamou, que eles estavam fazendo um lançamento mundial de um medicamento que era medicamento de corporação, no caso do Brasil, SUS, de corporação no mundo inteiro. E foi ótimo que eram vários países, era bom que você via como é que era o modelo de cada um. E aí, na ATS, que eles já estavam apresentando, falou, olha, isso diminui muito a hospitalização, a necessidade dos cuidadores, tudo mais. Eu falei, nossa, maravilhoso isso aqui. Mas tem um problema para o cálculo brasileiro. É que esse tipo de medicamento, se eu incorporar, quem vai pagar vai ser o governo federal. Quem vai economizar é o governo municipal. Então, até nessa repactuação tem que ser feita. E eu quero terminar só uma coisa, que aí eu quero falar assim, do que é o problema legal e político que nós temos. Quando você discute, estamos discutindo a questão do sigilo do preço. Aquilo no resto do mundo tem, no Brasil é um problema para negociação. É verdade, esse é um problema sério. O TCU e a AGU podem ser favoráveis, o Ministério da Saúde pode ser favorável. Eu, se fosse presidente da República, jamais assinaria isso. Sabe por quê? Porque no dia seguinte a oposição está dizendo isso aqui é um esquema de corrupção, de corporação, de coisa e tudo mais, e vai levar porrada. No país hoje, que está dividido, em que uma eleição foi decidida por 1% dos votos, nenhum governo, não importa se é o Lula ou o Bolsonaro, nenhum governo aceitaria fazer isso aqui, porque isso terá impacto político tremendo. E nós vivemos hoje um problema que tem que ser resolvido, até para resolver isso aqui político, que é, em 1988, na Constituição, ela foi uma repactuação política do país em várias áreas, e que o SUS é uma representação da repactuação política que nós fizemos em 88 no Brasil. Foi um pacto político que foi feito pós-ditadura. O pacto político da Constituição de 88 acabou. Acabou nos últimos 5, 10 anos. Aí não estou dizendo culpa de um lado ou de outro da sociedade.
acabou, inclusive, o próprio, isso também está impactando nos modelos de gestão de saúde e corporação de saúde. Então, quando a gente não então, até para a gente conseguir evoluir, um novo pacto político, até para a gente poder ter política de Estado, em que eu possa ter uma agência, um instituto de corporação tecnológico que vai debater nessa linha ideal. Dessa vez nós vamos debater dengue no Brasil, que é o problema que nós temos. Esse ano nós vamos debater câncer. Esse ano a prioridade é isso aqui. Para fazer isso aqui, primeiro tem que ter um mínimo de convergência política, de debate político, que nós tínhamos até alguns anos atrás, né? Que você podia... Havia uma unidade que, nós tivemos até um certo momento, independia de quem era o ministro da Saúde, havia uma certa unidade, à direita e à esquerda, sobre qual era a política de saúde que o Brasil tinha que seguir dentro dessa linha, né? E você tinha, sempre, independente de qualquer partido político, os partidos políticos que assumiam o Ministério da Saúde eram partidos que tinham pessoas ligadas à área de saúde que pensavam saúde. Em determinado momento, eu não vou discutir o governo, nós tivemos um ministro da Saúde que vinha de um partido político que não tinha gente que pensava saúde, que não tinha política de saúde e não pensava de saúde, né? E aí começou a dar o que nós tivemos dado. Então, se a gente não conseguir voltar a ter isso, a ter essa repactuação que o SUS fez, porque o SUS conseguiu repactuar à direita e à esquerda no Brasil o mínimo do que era a política de saúde no Brasil, inclusive de criar o SUS e de criar um sistema suplementar, de uma lógica brasileira, de que nós íamos ter sistema público e privado. Isso tudo foi pactuado em 88. Essa repactuação tem que ser feita até para a gente conseguir avançar também, inclusive nesse debate. Então, dentro desse debate, que eu acho que tem que ser um instituto com uma certa autonomia, mas não com autonomia reguladora em relação ao Ministério da Saúde, mas até esse debate político, esse debate legal tem que ser feito. E, infelizmente, acho que nós temos que evoluir e ir debatendo isso tudo. A gente só vai conseguir avançar realmente quando a gente conseguir voltar a uma normalidade política no país capaz de repactuar. E só para terminar a minha fala, eu quero fazer uma sugestão que eu tenho feito em outros lugares, heterodoxa, né? Nós falamos muito de parcerias público-privadas no Brasil. Geralmente, parcerias público-privadas significa que o público faz alguma coisa e passa para o setor privado gerir. Eu acho que na área de saúde, nas diversas discussões que nós temos, inclusive na questão da remuneração dos planos de saúde, da remuneração do SUS, da incorporação e tudo mais, nós precisamos fazer um estudo do G6, de como é que nós vamos fazer toda a incorporação do complexo econômico do Estado da Saúde. Nós precisamos fazer um grande debate que envolve um monte de agências públicas e envolve todo o setor privado. O problema é que o governo hoje não tem, o Estado brasileiro não tem o dinheiro e o pessoal para fazer isso aqui sozinho, e a dificuldade de você reunir Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, BNDES, Anvisa, ANS, CEMED, IPEA, todos os órgãos que você incorporar. Hoje, o desafio que eu faria é o seguinte: deveria o sistema privado, principalmente os pagadores, mas também a indústria, como um todo, assim, estava na hora de pensar alguma coisa independente, que esse é um outro problema, porque, por exemplo, quando se discute valor baseado em saúde, você não consegue chegar num acordo, porque cada um está vendo o seu lado e você não tem um árbitro, digamos assim, neutro, capaz de discutir isso aqui. Nós tínhamos que pensar alguma coisa que começasse a pensar esses modelos de saúde, que o setor privado ajudasse a financiar, chamando o setor público, e botasse instrumentos aqui, mas com um certo grau de neutralidade em relação a todos os atores, e que entregasse ao Estado brasileiro sugestões e recomendações disso, trazendo inclusive a visão do Estado, né? Porque, por exemplo, o debate da CEMED foi muito longo, e uma das discussões é que, obviamente, o setor tem uma visão, o Estado tem outra, e até chegar nos devidos acordos e tudo mais do que você consegue fazer. E, quando nós falamos do setor privado, a Interfarma tem uma visão, a Farma Brasil tem outra, a LANAC tem outra, né? As farmácias têm outro, os hospitais têm outro, né? Eu fui ver lá no debate da CEMED, as Unimed falando, nós temos que debater, baixar preço de medicamento. Eu concordo plenamente, mas primeiro vocês têm que resolver o modelo de vocês de remuneração dos hospitais, senão não dá para baixar preço na lista. Então,
todo esse debate tem que ser feito, né? E eu acho que talvez está na hora de pensar alguma coisa a mais, que o setor privado ajude a bancar isso, né? De como pensar algo para além da caixinha dos interesses de cada um, mas pensar no país, para dar sugestões e ajudar a fazer essa repactuação. Porque eu acho que o SUS foi, vou voltar a dizer, o SUS e o Sistema Suplementar de Saúde, o Sistema de Saúde brasileiro, foi, para mim, um modelo paradigma da repactuação política que o Brasil viveu na transição da ditadura para a democracia e que o sistema de saúde brasileiro foi a repactuação feita naquela época democrática foi muito esse modelo. Foi o melhor exemplo de diversas outras coisas que nós tivemos. E hoje nós temos que refazer isso. E esse debate de incorporação é um deles importante. Né? Mas, voltando a dizer, não acho que tem que ser agência, acho que tem que ser um instituto ligado ao Ministério da Saúde, né? Porque não vai caber uma agência, alguém dizer o seguinte, nós vamos gastar 5 bilhões numa tecnologia, dizer agora você gasta e se vira, e se você não fizer, o judiciário vai para cima de você e vai obrigar você a fazer. Oi. Queria comentar 3 pontos bem brevemente da fala do Dr. Ivo, e é um prazer, né, quando a gente acompanha a trajetória e está aqui à mesa com pessoas que a gente admira, é muito importante. Primeiro ponto é que quando a gente fala em indústria, a gente fala de quick wins, né? Queremos resultados rápidos e com baixo esforço. E o senhor tocou no pembrolizumab e a fala tem sido muito essa. E se a gente for incorporar todas as indicações que a Anvisa aprova? Por que a gente não pensa o contrário? Por que não mudamos o processo de ATS para avaliar todas as indicações de uma vez? Certeza que a indústria vai estar muito mais disponível para fazer um outro preço. Né? O que hoje a gente tem no processo de ATS? Eu tenho que fazer um pedido para uma única indicação, para um nicho específico, para fazer essa avaliação. Aí leva 1 ano para chegar ao final. E se vem um não, porque combinei um método de avaliação econômica ultrapassado com a equipe técnica da Conitec, a hora que chega... Eu tomo bomba ali eu brinquei esses dias que a Conitec ela deveria ser um orientador, né? Eu falando em mestrado, doutorado, você orienta para a pessoa ganhar o 10 ali na frente, né? O que acontece hoje é que você pactua com o técnico interno, o técnico não conversa com o NATS vai lá, fala que aquele modelo não tem nada a ver, você leva a bomba na consulta pública, e isso leva um tempo, aí eu tenho que ressubmeter. É assim o processo hoje, isso atrasa muito o processo, aí vai gerando outras coisas que a gente foi falando aqui. Então, por exemplo, a gente não poderia pensar numa inovação e começar a submeter, por exemplo, para várias indicações, porque essas novas tecnologias estão vindo, não adianta falar que eu não vou ter, por exemplo, um dupilumab com um monte de indicações, porque são os mecanismos de ação delas, né? Então, eu tenho que também evoluir a avaliação de tecnologias de acordo com o que está vindo aí para as tecnologias. Né? Eu não posso dizer que elas são um problema se eu não evoluo com o meu método de avaliar. Então, acho que isso é uma forma que a gente pode ver, por exemplo, em benefício clínico, numa avaliação unificada, independente de qual seja. Eu concordo que se a agência resolvesse, a Cosaúde era nota 10, né, não? Então, eu acho que e é isso. Quem vai pagar a conta tem que ter alguma gerência sobre isso. Não dá para empurrar, né? O segundo ponto é justamente sobre essa discussão de país, né? Que é isso. A gente, quando fala, por exemplo, a saúde suplementar fala que os medicamentos estão quebrando as Unimedes, não sei o quê. Quando a gente vai ver o mapa assistencial que a ANS publicou há 2 semanas, ele fala que medicamento é de 10% a 12% do custo. Quanto está dentro dessa hotelaria? O quanto, se você conversar, o quanto se prefere alocar recurso? Num hotel ou no medicamento que vai curar a minha doença? Então, outra coisa são os custos, e aí, por fim, que a gente não abre, e aí vem o valor em saúde, porque quando a gente fala em desfecho, eu acho que dá para a gente chegar a consensos, né? Existem muitos trabalhos sobre quais são, né? E a gente tem todo o trabalho de olhar para o que são os desfechos que importam para o paciente. E aí eu acho que com a lei da pesquisa clínica e a atração de pesquisa clínica para o Brasil, a gente vai começar a trazer
muito a perspectiva do país, né, de quais são os desfechos que importam para os brasileiros também, com as diferenças regionais e tudo mais. Então, né, hoje a gente está deixando de atrair para o Brasil mais de 700 mil pessoas estão deixando de participar de pesquisa clínica. Eu acho que isso é uma coisa que também vai convergir para depois a gente não impactar lá na frente na ATS, porque eu não tenho brasileiro ou não teve braço brasileiro e por isso eu dou o não para a tecnologia. Então a gente também começa a avançar, e aí eu vou parafrasear, né, Ariano Suassuna na Realista Esperançosa, de que a gente, embora esteja vivendo um momento, né, de bastante dificuldade política, a gente também tem avançado em outras áreas que podem impactar positivamente na ATS em si, quando a gente atrai as pesquisas clínicas para o Brasil, quando a gente abre esse caminho também para desenvolver o país nesse sentido. E nesse sentido, né, nesse olhar para essa atração e para esses desfechos, a gente não fala do quanto custa, e aí vem a minha vida pregressa aí na segurança do paciente, o quanto custa os eventos adversos, o cuidado inadequado. Então, a gente não sabe isso. No SUS, nem pensar. Mas, segundo o levantamento da OMS, 15% das despesas hospitalares em hospitais ingleses, né, junto com o CDE, são de gastos por eventos adversos causados por tratamentos inadequados, inclusive antibiótico terapia mal prescrita. Hoje a gente não tem esse dado. Então, a Anvisa não levanta os eventos adversos, a gente sabe pouco do que está acontecendo, a ANS não traz. Então, a gente precisa mesmo melhorar a eficiência do sistema como um todo e com dados, com gestão, que não se gerencia ou que não se mede. Né? Então, se a gente tem esses dados, a gente consegue definir desfecho, consegue fazer compartilhamento de risco mais adequadamente, e a gente precisa também avançar no sentido de que só se faz uma boa incorporação se a gente fizer isso atrelado a uma boa gestão de saúde. E a gente precisa avançar na gestão do nosso sistema como um todo. A tecnologia ela vem sendo demonizada, né? Não, isso aí a gente tem que ter. É que hoje está muito difícil você não ter uma discussão polarizada e politizada na extrema. Né? Tipo assim, as pessoas vão para defender posições individuais. E esse é porque um problema que eu vejo disso é o seguinte: como o sistema, tipo assim, vamos aumentar a pizza para o tamanho ser maior da fatia e todo mundo ganha. Não vai acontecer. Hoje a grande discussão é qual é o ponto de equilíbrio ideal para que todo mundo consiga sobreviver e crescer de alguma forma, entendeu? E isso demanda um nível de colaboração, cooperação que a gente não consegue ter numa coisa tão radical e politizada como está hoje. Está vivendo um momento difícil, mas acho que cabe a gente tentar reverter isso, levando... Eu fico brincando, quer dizer, hoje você ser um camarada que busca uma visão técnica equilibrada, você vira um cara em cima do muro, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Se você não é contra alguma coisa, você está, né? Mas eu queria agradecer demais, infelizmente a gente vai ter que terminar. Felipe, Elaine, Ivo, prazer enorme estar com vocês. Como eu esperava, aprendi bastante, ouvi bastante. Vai ajudar muito em qualquer coisa que eu possa conduzir daqui para frente. Agradeço demais, mesmo. E eu espero que a gente se encontre regularmente em alguma outra situação. Só uma salva de palmas para eles. Obrigado.